Livro A Arte da Intercessão, de Kenneth Hagin. Capítulo 25. Posicionando-se contra os poderes das trevas. No capítulo 10 de Daniel, algo foi revelado a ele. Daniel fez um jejum parcial, orando e buscando a Deus. No entanto, passaram-se 3 semanas inteiras antes de o anjo chegar com a resposta esperada por ele. A oração de Daniel foi ouvida no primeiro dia, conforme lhe dissera o mensageiro celestial. Daniel 10:12. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. No versículo seguinte, o anjo revelou a razão de ter levado tanto tempo para a oração de Daniel ser atendida. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olhemos o primeiro versículo desse capítulo. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel. A data desse acontecimento, portanto, foi o 3º ano do reinado de Ciro. No versículo 13, porém, o anjo disse: Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Nesse trecho das Escrituras e em outros tantos, percebemos que há 2 reinos. Um é visível e terrestre, com governantes humanos, mas por trás desse reino ou nação, há um domínio invisível com um líder satânico. Assim fica explicado algo a respeito da tentação de Jesus. Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Que poder está sendo discutido nesse contexto? O das nações deste mundo. Alguns têm sugerido que Satanás não tinha essa autoridade. Se fosse assim, Jesus não saberia nem teria desmentido o diabo? A Bíblia diz que se tratava de uma tentação. Se o diabo não possuísse aquele poder, não seria uma tentação, pois o Filho de Deus não teria prestado atenção a mentiras e fraudes, mas era uma tentação genuína. De onde Satanás obteve aquela autoridade? O Senhor a deu a ele? Deus fez o mundo e tudo o que nele há. Então criou o homem. Aqui temos algo que muitas pessoas, inclusive pastores, não perceberam. O Senhor disse: Adão, eu lhe dou domínio sobre todas as obras das minhas mãos. Em certo sentido, o Altíssimo estava dizendo: Adão, você é o Deus deste mundo. Pode dirigi-lo. Deus entregou o mundo a Adão. Apesar disso, o Novo Testamento chama Satanás de Deus deste mundo. 2 Coríntios 4:4. Quando o enganador se tornou Deus deste mundo? Quando Adão pecou, traindo o Senhor e vendendo-se a Satanás. Note as palavras que o tentador disse a Jesus: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Quem entregou a Satanás? Não foi Deus, e sim Adão. Os principados das trevas. O anjo disse a Daniel: Sua oração chegou no primeiro dia. Deus nos escuta imediatamente ao orarmos, mas às vezes precisamos resistir firmes por algum tempo até chegar a resposta. Não é o Senhor quem detém as respostas às nossas orações. Ele as atende no mesmo momento. Contudo, nas regiões celestiais, há forças que procuram interceptar esse retorno que o céu nos dá. Examinemos Efésios 6:12 na versão revista e atualizada. Ela começa assim: Porque a nossa luta... A quem se refere o pronome nossa? A igreja. Paulo está escrevendo à igreja neotestamentária, aos cristãos de todos os lugares. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. É nisso que erramos. Procuramos lutas, debatemos e nos damos conta de situações que vemos, quando na realidade estamos lutando contra uma potência espiritual. Quando entendemos isso, somos bem-sucedidos em nossa batalha. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, dominadores das trevas deste mundo. Outro texto bíblico declara: o mundo inteiro jaz no maligno.
1 João 5,19, parte B. A tradução ampliada diz: e o mundo inteiro, ao nosso redor, está no poder maligno. Se o mundo inteiro jaz no maligno e nas trevas, o diabo governa. Ele realmente domina todas as pessoas não salvas. Entretanto, não subjuga os cristãos, pois a Bíblia diz que, embora estejamos no mundo, não pertencemos a ele. João 15,19. Somos filhos da luz. 1 Tessalonicenses 5,5. O Espírito Santo é um perfeito cavalheiro. Ele não tomará mais território além do que lhe for permitido. Ele não dominará nem o violentará. Zacarias 4,6. Os demônios, por outro lado, empregam a força. Lemos na Bíblia que eles impulsionam as pessoas, obrigando-as a fazerem algo e escravizando-as. Há um fato que devemos levar em consideração. Todo aquele que quer empurrar, forçar e dominar as pessoas é motivado pelo diabo. Vemos tais coisas nos círculos religiosos. Dominadores deste mundo tenebroso. Guarde essa expressão usada em Efésios 6,12, enquanto verificamos em Colossenses um quadro ainda mais claro. Colossenses 1,12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Note a expressão na luz. Agora, note o versículo a seguir. Capítulo 1, versículo 13, parte A. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A versão ampliada diz: o Pai nos libertou e nos trouxe para Ele mesmo, tirando-nos do controle e do domínio das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. O Pai nos emancipou da submissão e do controle de dominadores das trevas, o acusador, os demônios e os maus espíritos do reino maligno. É a isso que o texto de Efésios 6,12, parte B, se refere. Está escrito que lutamos não contra Deus. Contra quem então? Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Uma nota na margem da minha Bíblia em inglês, a King James, afirma: espíritos malignos nas regiões celestiais. A Bíblia se refere a 3 tipos de céu. Os estudiosos concordam em dizer que Paulo se referia a si mesmo no texto em 2 Coríntios 12,2, ao escrever: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. O primeiro dos 3 céus, imediatamente acima de nós, é aquele que chamamos de atmosférico. Além desse âmbito no espaço há estrelas e os demais astros. Então mais além há o 3º céu, o céu dos céus, onde fica o trono de Deus. Há espíritos malignos no céu atmosférico acima de nós, nos lugares celestiais. Recebemos outro relance desse fato em Ezequiel 28. Os 10 primeiros versículos são palavras do Senhor, uma mensagem profética, transmitida por intermédio de Ezequiel ao príncipe de Tiro, que se elevava no orgulho. Deus lhe disse: sendo tu homem e não Deus. Versículo 2. Logo esse príncipe de Tiro era humano. Os anjos e os espíritos malignos não são homens. Do versículo 11 ao 19, no mesmo capítulo, outra palavra profética é transmitida por meio de Ezequiel. Mas essa é dirigida ao rei de Tiro, um ser que não poderia ser o príncipe de Tiro a quem Deus identificara anteriormente como homem. O monarca, portanto, forçosamente é um ser, uma potestade, um principado das trevas por trás desse reino. Ezequiel 28, do 11 ao 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O Senhor falava a respeito do diabo, Lúcifer, quando ele disse: estavas no Éden, jardim de Deus. O príncipe de Tiro, um homem, não poderia ter estado ali.
Ele nem sequer tinha nascido naqueles tempos. Não, esse rei de Tiro não é humano, é um ser criado. Ao falar desses dois seres, o príncipe de Tiro, um homem, e o rei de Tiro, um ser sobrenatural, o próprio Lúcifer, a Bíblia dá a ideia de um reino terreno dominado por uma esfera sobrenatural com o mesmo nome. Tudo na Terra, cada ser humano e os demais seres é dominado, governado ou influenciado pelos espíritos no mundo invisível. Nós cristãos somos influenciados e guiados pelo Espírito Santo. Em Romanos 8,14 está dito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se as pessoas pudessem compreender essa outra dimensão, a espiritual, e entender que Deus habita nela, em um mundo que não tem começo nem fim, a fé se tornaria algo fácil e natural. A razão por que você pode contar com as coisas realizadas antes de o fato ser perceptível é que já foram realizadas espiritualmente. É só crer que foram concretizadas no âmbito celestial e elas se manifestarão. Por isso Jesus disse: tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24, parte B. Agora note algo que talvez nunca tenha observado. Voltemos ao texto de Efésios que discutimos anteriormente. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Geralmente cessamos a leitura ao chegarmos ao fim do versículo 17. Fazendo assim, tiramos esses versículos do contexto. Há mais verdade neles do que imaginamos. De fato, em nossa vida de oração, lutamos contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e os espíritos malignos nas regiões celestes. O objetivo de tomarmos toda a armadura de Deus é entrarmos na vida de oração. É praticamente inútil vestir a armadura de Deus sem entrar no conflito da oração. Os cristãos que oram nunca devem esquecer esse fato. Temos autoridade em nome de Jesus contra todos os principados das trevas. Depois de eu ter aprendido a orar de verdade durante 45 anos, jamais fiz uma oração por mim ou pelas minhas necessidades sem obter a resposta quase instantaneamente. Por quê? Porque sei orar, sei o que me pertence, sei assumir minha autoridade sobre o diabo e dizer a ele: acabe com as suas manobras agora. A Bíblia nos ensina de cidadãos do céu, Filipenses 3:20. Sei exigir os meus direitos. Apesar disso, nem sempre posso exigir os de outra pessoa em nome dela. Como cidadão norte-americano, posso exercer o meu direito de votar, mas não o seu. É você quem deve votar por conta própria. Frequentemente as pessoas saem correndo, tentando levar terceiros a orar por elas. Nem sempre funciona, porque elas não têm autoridade para isso. Em casos assim, a intercessão é necessária. Precisamos interceder em favor dos que não conhecem os seus direitos. Mesmo sendo honestas, sinceras, salvas há anos e cheias do Espírito, as coisas espirituais permanecem ocultas para elas. Ao orarmos pelos outros, é possível que seja preciso dedicar mais tempo à intercessão, pois talvez eles tenham cedido lugar a espíritos malignos. Às vezes até mesmo os cristãos se deixam dominar pelas hostes satânicas. Ao orar pelos meus parentes, tive de separar um tempo para enfrentar o inimigo de nossas almas. Frequentemente tenho orado pelos meus parentes sem nada dizer a eles. Nosso problema se resume em procurarmos lidar com o indivíduo quando, na realidade, deveríamos enfrentar o poder por trás dele. Tenho dito simplesmente: rompa o poder do diabo sobre fulano.
O texto de Efésios 6,18 fala em suplicar por todos os santos, porque eles nem sempre sabem orar por si mesmos. Interceder é ficar no lugar de outrem.